Como entender a Bíblia? Não digo que eu entendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque isso aí o homem não tem essa capacidade. Entender o plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade, o mortal não tem essa capacidade, mas a gente procura entender o que está escrito no livro. Mas eu acho que para tentar entender um pouco da Bíblia, a pessoa tem que ser um desigrejado. Porque o igrejado ele não consegue entender. Não que ele não seja capaz. É capaz. O mundo tem a capacidade. Mas é pelo problema de que ele tem a mente lavada. É a realidade. Não é crítica, mas é a verdade. Ele tem a mente lavada, cauterizada por um sistema de homens, doutrina de homens, que ele deixa de estudar por ele próprio a Bíblia para buscar entendimento por ele próprio, mas ele passa uma procuração a terceiros, ao líder. Interessante que quando a pessoa entra nesse sistema, ele está no banco, ele é um João ninguém. Ele é mais um na multidão. Ele não pode nada, ele tem que ouvir, fica quieto, ele não tem entendimento nenhum. Não lhe é permitido dar opinião, apenas ouça. Apenas ouça aquilo que o pastor disse, porque ele tem a verdade, ele sabe. O membro é um João ninguém, um zero à esquerda, apenas um participante. Mas a partir do momento que o dono da empresa, o presidente, ele promove um deles lá do banco, talvez porque ele acha bonito, porque o cara às vezes é formoso, ou porque ele tem uma voz macia, ele fala bem, ele, digamos assim, ele faz as pessoas chorar. Ele tem o dom da oração, de falar, orador. Talvez por este motivo, ou por outro qualquer, parentesco, amizade, ele é promovido. No meu tempo, eles chamavam de consagração. Mas hoje não tem mais isso, não. Para mim não existe mais isso. É promoção. Porque o camarada está lá no banco e ele não sabe nada. Então, a partir do momento que ele é promovido, aí ele já passa a saber tudo. Tudo, porque ele foi promovido. Aí ele vai lá na frente, o ego já aumentou. Aí ele começa a falar. Lê a Bíblia e começa a falar coisas que... Uma coisa em comum que eles têm todos é o inferno. A condenação do inferno eterno. Porque o inferno, na realidade, é um tormento. Jesus falou do inferno várias vezes. Nos evangelhos do reino é cheio de inferno, de condenação do inferno. Mas não de um tormento eterno. O inferno como um castigo. E um castigo ele não pode ser eterno, porque castigo é para correção. Se for eterno, não é para correção, é para aniquilação. E não é castigo. O castigo tem validade, ele tem um tempo determinado para vencer, para acabar. Aí aquele que não era ninguém no banco, passa a ser um líder. Ele tem a capacidade de falar. Por isso, ele não pode entender a Bíblia. Porque ele tem que seguir normas do dono da empresa. Ó, é assim, assim e assim. Pronto. Ele foi promovido, ele tem que obedecer e passa para os outros. E assim é.
Mas como entender a Bíblia? Estando dentro do sistema, não tem como. Tem que sair para tentar entender. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso todos morremos. Todos, não há um santo que não tenha pecado. Todos temos pecado, por isso morremos. E para o igrejado, o que significa o salário do pecado é a morte? Condenação eterna. Que a Bíblia não diz. Mas quando a pessoa que está um desigrejado, porque o mundo todo é um desigrejado, só eles que são igrejados, são empregados, têm a sua empresa para picar cartão, e são salvos enquanto estão picando cartão. Se deixou de picar, corre o risco de ser demitido. Eu falo isso porque eu vivi isso daí. Eu sei o que eu falo. Não fico seguindo ideias de outros para falar. Eu falo que base que eu vi, que eu vivi. E é assim. E quando o desigrejado vem a eles, muitas vezes a pessoa vem por medo. Talvez 100% por medo. Medo do lugar chamado inferno, tormento eterno. Você vai fritar que nem o resto do... O resto não, toda a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Você vai fritar como um churrasquinho. Vai ficar pingando sangue a eternidade toda que não vai secar. Você não vai virar carvão. Eterno. Você vai para lá em carne viva, você vai continuar o tempo todo em carne viva. Esse é o inferno deles. Quando ele vem para essa denominação, ele é convidado a... Lhe oferecem a chance de livramento desse lugar, que você pode se escapar desse lugar, por você, pelos seus... Opção tua. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, seus pecados serão perdoados. Porque dizem que a pessoa está salva se ele aceitar Cristo. Porque você não vai aceitar Cristo para não ser salvo. Você vai lá para isso, para ser salvo. Segundo eles. Então você quer saber o que você tem que fazer para ser salvo. Eu te digo, você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador. Então você está salvo? Sim. Seus pecados foram perdoados. Se os pecados foram perdoados, se não foram, né? Mas não nesse ato, não nesse instante. Os pecados do homem foi perdoado, ele não tem mais pecado. Mas se o salário do pecado é a morte, e o camarada lá dentro não tem mais pecado, por que ele morre? Igual o outro qualquer, que está cheio de pecado, que está lá fora, está no lamaçal de pecado, segundo eles. Está no lamaçal de pecado. Aí quando você vem para essa igreja, você é limpo. Você sai do chiqueiro. Aí vem todas aquelas coisas, né? O ensinamento deles lá, que o cão volta ao vômito, a porca volta ao chiqueiro, todas essas coisas. Isso significa que se você estiver lá dentro, você está limpo. Você está lavado com uma ovelhinha pura, limpinha, limpinha, limpinha. Mas você vê os porcos lá no chiqueiro rolando, aquela alegria danada, aquela pulação, aquela gritaria no meio do lodo. E você lá fora limpinho, louco para entrar. Aí você vai e pula lá dentro, você passa a ser um deles. O cão volta ao vômito e a porca ao chiqueiro. É isso que eles falam. Quando você deixa de praticar aquilo que eles lhe ordenam, você está carregado de pecado de novo, porque o chiqueiro está cheio de pecado. E você saiu de lá quando você aceitou a Cristo. Você não tem mais pecado, por isso que você está limpo. Mas quando você voltou para lá, você está carregado de pecado de novo.
É isso que falam. Tem sentido? Para eles tem tudo, né? Porque eles não pensam. Aquele que está no banco não pode pensar por ele próprio. Ele pode até discordar, mas ele fica quieto, né? Ele tá com medo de ser condenado, fica quieto. Quer dizer então que Cristo tirou o pecado do mundo? Não, de maneira nenhuma. Cristo tirou o pecado daquele que crê e continua crendo. Cristo tirou o pecado do mundo para que você possa manter a sua salvação. Mas se você mantém a sua salvação, você tem, é uma porquinha, uma ovelhinha limpinha lá fora do chiqueiro. Porque você morre. Você está limpinho, você não tem mais pecado segundo eles. Mas por que você morre? Porque o crente morre se ele não tem mais pecado segundo eles. Porque Hebreus 9:27 diz que está ordenado o homem morrer uma vez, depois disso vir o juízo. Então não é o teu pecado. Não é o teu pecado o que você comete, o que você faz. É o pecado do primeiro homem, que foi tirado na cruz por Cristo. Foi tirado. Você já não se suja mais. Sabe por quê? Porque você não é limpo. Você está no chiqueiro, você continua nele. É isso. Você não saiu do chiqueiro. Você não é uma ovelhinha limpinha lá fora, louquinha para voltar para o chiqueiro. Quer dizer, uma porquinha. Não. Você continua do mesmo jeito. Teu pecado tá como se diz assim, o perfume. Tem até essas passagens, né? Mas então Cristo não nos livrou do pecado, porque ele na cruz ele tirou o pecado do mundo, mas continuamos com o pecado. Mas se você ler a Bíblia, se você ler a passagem as epístolas da graça do apóstolo Paulo, você vai entender. Por você, se você buscar entendimento, você vai entender o que Paulo fala. Quando peco, já não peco eu, mas o pecado que habita em mim. Porque com o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. O bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Cristo nos livrou da morte. Ele condenou o pecado do mundo na carne. Por isso ele se fez carne. Ele precisava de um corpo, como diz Hebreu. Preparaste-me um corpo para o sacrifício. Ele precisava de um corpo mortal, terreno, para condenar o pecado na carne. Em semelhança, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. E condenando o pecado, segundo Hebreus, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Ele aniquilou, destruiu. Está terminado, está feito, está acabado, o pecado foi tirado. Significa que a morte já não tem mais poder, ela tem um tempo de reinar ainda. Mas ao som da última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que fala da transformação do corpo e da ressurreição dos mortos, a morte e a sepultura, né? Porque eles chamam de inferno, mas a sepultura, aquela que mantém a pessoa lá embaixo, presa, porque ninguém pode sair de lá. Uma vez que ele é jogado lá e jogado terra em cima, ele não tem mais condição de sair. Mas ao som da última trombeta, a terra vomitará todos os seus mortos, porque ela não tem mais poder, ela não existe mais. Então aquilo que prende o homem no seio da terra não existe mais. Todos terão que ressuscitar por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado irmão,
Você não tem nenhuma diferença do outro que está lá fora, carregado de pecado. Você é igualzinho a ele, segundo a Bíblia. Igualzinho a ele. E todas essas coisas que você faz, essas obras, picar cartão todo domingo achando que você é santo, diferente dele, porque você faz isso e ele não faz. O profeta Isaías diz que as nossas obras são trapos de imundícia perante Deus. A única obra perfeita foi de Cristo. Por isso ele pagou pelos nossos pecados. Tirou o pecado do mundo. Trapos de imundícia. Não é pano velho, não. Esses panos, essas roupas que já não se usa mais, apodrece, fica suja, não é isso. Trapos de imundícia. Mas então é isso. Porque o crente morre se ele não tem mais pecado segundo o sistema. Então é um engano que pregam ao homem, né? Que ensina. Não, porque se você vier para cá, se você aceitar, você está livre do pecado. Então você pode ser salvo, você já está no céu. Você não tem mais pecado. Mas ele morre. Então ele tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mata ele. Então, não tem nada a ver. Ele morre porque está ordenado por Deus morrer uma vez. Crente, não crente, e pastor, e apóstolo, e bispo, e sacerdotisa, apóstola, pastora, tudo que quiser. Todos o mesmo destino, sepultura. Não temos nada a ver com a morte, nem com a salvação. É de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Então é isso. Mas interessante, né? Voltando a falar um pouquinho só de pastora. Pastora. Porque quando Deus deu a lei ao seu povo, e das 12 tribos, nem se falava em mulheres, nem tinha nome de mulher. Qual o nome da mulher de Arão? Moisés, isso a gente sabe, né? Mas e a mulher de Arão, o sacerdote? Ela era sacerdotisa? Ela servia no templo? Nem se fala o nome dela. E quando a mulher, na lei, no tempo da lei, essa é a lei deles ainda hoje, que hoje eles estão no tempo da graça, mas é a lei deles. A mulher não podia servir no templo. Por quê? A mulher, quando estava nos seus dias, ela era imunda. Imunda, segundo a lei de Deus. Ela tinha que ficar no local separado, fora da aldeia, da congregação, enquanto não passasse o período determinado por Deus, que era 7 dias. Aí vem a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha que sair da casa dos pais, ela não podia ficar misturada com os pais, porque ela estava imunda. Imunda. Agora imagina uma sacerdotisa no templo, lugar santo. Ela tem que entrar no santo dos santos, na presença de Deus, imunda. Então pense um pouco, pastora. Se bem que hoje não tem nada a ver com ninguém, com gentil, pastor, pastora, não tem nada a ver. Mas você que se diz pastora e acha que o púlpito lá que você sobe é um lugar santo, pense bem. Ou nesses dias você está de folga. Porque você está imunda aos olhos de Deus. Mas o pastor que está sentado lá atrás, né? Ele não está nem aí com nada. Está nem aí. O importante é salvar almas. Salvar do que, Cristo? Mas fica a minha pergunta, né? Se o crente que está dentro da igreja, ele não tem mais pecado, porque ele não tem, porque ele fala que se ele desviar, ele pecou de novo. E se Cristo voltar numa hora que você estiver em pecado, você não sabe. Então significa que você não tem pecado. Mas se você parar, aí você tem pecado, né? Aí você tem pecado. Então você está lá dentro, você não tem pecado. Você não tem pecado.
E se você não tem pecado, por que você morre? Fica a pergunta, né? Então não faz diferença. Não faz diferença. É o que a Bíblia diz. Porque Deus é o Salvador de todos os homens. Especialmente dos que creem. Todo ser humano, desde Adão, será salvo. Estará no céu. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Loucura, né? Aos olhos do igrejado é uma loucura. Ele se compara. Eu trabalho tanto, eu faço tanto, todo domingo eu estou lá, faço e faço, faço, e dizendo, e sou fiel, e honra a Deus, e honra a Deus. E o outro que não faz nada vai para o mesmo lugar que eu vou. Eu já ouvi chamados pastores em suas mensagens dizer que se Hitler estiver no céu, ele não quer ir para o céu. Ele não quer ir para o céu se Hitler estiver no céu, mas não depende do homem. Não depende do homem. Céu. Morrer e nem ter vida eterna. Assim como Paulo não obedecia, odiava Cristo, ele odiava, ele matava, perseguia os seguidores de Cristo, bastou o brilho da glória de Cristo aparecer. Senhor, quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? Ele mudou por ele próprio? Então leia Filipenses 2:10 que você vai entender. O pior dos piores. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, se fará que todo joelho se dobre dos cristãos nos céus, na terra, embaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Por que o crente morre? Porque foi ordenado por Deus. Por isso Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos livrar da morte, não do pecado. Amém?